Eu já falei em outros vídeos... Nossa, eu tô todo borrado agora, sim, isso. Focou. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal que eu sempre adorei o desenho animado dos Simpsons, mas até a 10ª temporada, porque depois disso eu acho que ficou meio zoado. Neste tutorial você vem junto comigo desenhar o Homer Simpson, esse personagem carismatíssimo. E pra isso, vamos usar o Illustrator. Que tal, antes do tutorial começar, a gente cantar junto aqui a música dos Simpsons? Não? Não, né? Ia ser bem zoado mesmo, também acho. Illustrator aberto, espero que o seu também esteja. Aqui ó, tô com um arquivo no tamanho de 1000 por 1000 pixels. E talvez você pense, professor, mas eu tenho que ter 1000 por 1000 pixels? Não, é só pra gente ter mais ou menos como referência. Mas se você for fazer uns desenhos nas mesmas proporções que eu tô fazendo aqui, mais ou menos os mesmos tamanhos, vai dar tudo certo, confia, hein? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, do lado esquerdo, a gente tem a ferramenta de retângulo. Aí eu vou clicar e arrastar e fazer um retangulinho aqui na tela. É fácil assim, tá? Clicou, arrastou. Pronto, ó, retangulinho aqui de pé. Não é para fazer um retângulo assim, é um retangulinho mais bonitinho de pezinho assim. O que acontece é o seguinte, se você for ver, geralmente o contorno dos desenhos do Simpson tem esse contorno aqui, essa linha preta, um pouquinho mais grossa. Então eu vou deixar selecionado esse objeto. Ah, mas como é que seleciona, professor? Para selecionar é só vir nessa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção. Então se você clicar sobre o retângulo, você pode clicar e arrastar para movê-lo ou só clicar em cima. Pronto, tá selecionado. Vem nesse painel aqui, ó, que é o painel de Stroke. O meu painel de Stroke não aparece. Vai lá em cima em um Window e vem nessa opção aqui de Stroke, ó. Aqui, esse Stroke nessa opção de Weight, que é a espessura, eu acho que eu vou de 5, ó. Então fica uma linha mais ou menos grossa, né? Seguindo, se você for imaginar que esse aqui é o tamanho do que a gente vai fazer mais ou menos nessa mesma proporção, então tô tentando manter mais ou menos essa espessura da linha. Outra coisa, você pode clicar já neste botão e nesse botão para você deixar o contorno da linha, né? Os cantos mais arredondados. Isso vai fazer mais diferença mais para frente, mas por enquanto faz só isso aí. Vamos nessa. Aqui, esse retangulão vai ser a cabeça do nosso personagem, certo? Do Homer Simpson. Mas assim, antes da gente começar a arredondar essas coisas aqui, eu vou começar a criar algumas coisas, como por exemplo os olhos, o nariz, depois a gente resolve mais algumas coisinhas. Então aqui ó, clique e segura na opção do retângulo e vem aqui nessa opção de Ellipse Tool. Aqui é só você clicar e arrastar segurando Shift para ele manter a proporção. Ué, o que é manter a proporção? É não fazer isso nem isso. Então ele mantém uma bolinha ali ó, totalmente circular, né? A altura e a largura é a mesma. Então faz um tamanhozinho razoável aí, tipo isso ó. E aí a gente pode posicionar mais ou menos aqui, ó, imaginando o seguinte, pensa comigo, hein? Aqui você tem a cabeça do Homer, certo? Certo, professor! Agora imagina que você tem aqui uma divisão no meio dessa cabeça, mais ou menos isso. Aí, um pouquinho mais para essa divisão é onde estão os olhos. Então, se você for fazer a mesma coisa aqui, ó, nós temos isso aqui de altura. O meio, pelos meus cálculos, é mais ou menos aqui, ó. Então esse é o meio desse retângulo que a gente fez. Por isso que eu tô colocando o olho aqui, essa bolinha, um pouquinho mais para cima dessa área. Se você tiver dificuldade, fala, professor, eu não tô conseguindo achar o meio, socorro! Vem aqui em cima na opção de View e coloca esse aqui, ó, chamado Rulers. E depois aqui, ó, Show Rulers. Ah, mas eu quero no atalho. O atalho é Ctrl R, ó. Aí aparece a reguinha para você pode clicar e arrastar, ó, e posicionar mais ou menos no meinho. Só para ter como referência, ó. Então vou pegar essa bolinha, colocar um pouquinho acima dessa linha. Nas opções aqui, ó, pode ser mais ou menos no meio, tá? Então você tem um meio aqui, esse centro, né, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Então a bolinha fica mais ou menos nessa parte. Então beleza, ó, a gente fez aí que é o globo ocular. Aproveitando isso aqui, eu acho que eu já vou fazer essa bolinha, que é a pupila. Então mesma coisa, vem com a ferramenta da bolinha, clique e arrasta aqui, ó. E faz, segurando o Shift, ó, essa bolinha. O que acontece é que essa bolinha está com o preenchimento, que é a parte de dentro, branca. Ô, professor, como é que eu controlo isso, professor? É só vir aqui, ó. Então aqui do lado você tem a opção da cor do preenchimento e a cor do contorno. O que você vai fazer, ó, é clicar nessa seta para inverter. Ou seja, o que era contorno virou preenchimento e vice-versa, certo? O que é preenchimento virou contorno. Então olha só, já temos essa bolinha aqui, bem bonitinha, que é o olhinho dele. Aqui é com você pode colocar mais ou menos nesse canto, você pode colocar um pouquinho mais para baixo, tanto faz. Eu vou colocar aqui mais ou menos no meio, ó, só que um pouco para a esquerda, talvez um pinguinho para baixo, tipo isso aqui. Ô professor, o meu ficou muito pequeno. O meu ficou muito grande. Então vai com a ferramenta de seleção e bem no cantinho aqui, ó, clique e arrasta segurando o Shift. Aí você pode aumentar ou diminuir.
Não é o meu caso. Eu acho que o tamanho que eu fiz aqui tá um tamanho legal, mas se de repente o seu não estiver, você faz isso aí que eu já te mostrei. Aproveitando que a gente já tem um olho, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar o globo ocular, que é essa bolinha, segura Shift, clica na pupila, que é esse pontinho preto aqui, e pressiona Ctrl G para criar um grupo. Ou seja, agora se eu clicar tanto na bolinha maior quanto na menor, ó, eu consigo arrastar os dois de uma vez. E aí você pode pressionar aqui Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar, joga esse aqui um pouquinho mais pro lado, ó. E se você quiser vir bem nos cantinhos aqui, você pode clicar e arrastar, ó, com a ferramenta de seleção, hein, ó, e gira um pouquinho mais nesse sentido, ó. O Homer, pelo menos os desenhos que eu já vi, é meio vesguinho, assim, né? O olho dele é meio que um lado, outro outro. Então a gente vai seguir essa ideia. Mas se você não quiser falar, professor, não gostei, professor, não tem problema, vai lá em cima, ó, com essa ferramenta que se chama Direct Selection Tool, clica bem em cima da pupila, ó, e aí você pode mover para lá e para cá. Ô, professor, mas peraí, cara, por que às vezes você usa essa e às vezes você usa essa? É que é o seguinte, essa ferramenta aqui, que é a primeira, que é o Selection Tool, serve para mover, para rotacionar, aumentar e diminuir. Só que um objeto por inteiro. Como a gente criou um grupo, né? A gente pegou a pupila, ou melhor, o globo ocular e a pupila, e a gente transformou num grupo, pressionando Ctrl G, não dá para você fazer isso, porque se você vir com a ferramenta de seleção, ó, você vai mover os dois juntos. Então, para pegar isoladamente, você tem que usar a ferramenta de seleção direta. Aí você pode clicar em cima, ó, ou da pupila ou do globo ocular, ó, e você mexe os dois individualmente. É assim que funciona. Agora acontece o seguinte, o olho aqui eu acho que está mais ou menos na mesma proporção, mas o olho da esquerda, ele está na frente do olho da direita, é o contrário do que a gente fez aqui. Então seleciona este olho da esquerda, botão da direita sobre ele, vai em Arrange e coloca essa opção aqui, ó, Bring to Front. Esse Bring to Front vai trazer para frente. Por quê? Porque quando a gente trabalha no Illustrator, a gente tem essa ideia de camadas, né? Então alguns elementos estão mais para frente, outros estão mais para trás. E aí, ó, é com você. Você pode jogar esse olho um pouquinho mais para cá ou para lá. Eles são meio assim, um em cima do outro mesmo, ó. Então seria mais ou menos isso. Outra coisa que eu acho que tem nos olhos do Homer aqui é que ele é um pouquinho amassado. Então se você selecionar, ó, você pode clicar nesse quadradinho em cima e segurando a tecla Alt, ó, amassa um pouquinho o olhinho. Só de leve, ó. Se quiser, se não quiser também, não tem problema. Eu acho que eu nem vou amassar isso aqui. Ou eu amasso. Fazer o seguinte, eu vou vir com essa ferramenta aqui, ó, de seleção direta, seleciona esse globo ocular, segurando o Ctrl, isso aqui na verdade é meio maluco, volta tudo, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, de novo, bonitinho, ó. Vem aqui com a ferramenta de seleção direta, clica em cima dessa bolinha, certo, que é o globo ocular, segura Ctrl, segurou Ctrl, aparecem esses controladores aqui, ó, e você pode mover esse aqui um pouco para baixo e o de baixo um pouquinho para cima, pronto, ó. Então amassei só a bolinha do globo, e não amassei a pupila. Isso aí só se você quiser. Se você não quiser também não tem problema. Aqui, uma vez que a gente já tem os olhos, a gente pode começar a mexer um pouquinho na cabeça. Então, ainda com a ferramenta aqui, ó, de seleção direta, eu vou selecionar esse quadradinho da ponta aqui, seguro o Shift e seleciono o outro aqui do cantinho. Quando você faz isso, aparecem essas bolinhas de controle, tá vendo? Sim, professor, estou vendo. Então, essas bolinhas, se você clica e arrasta, ó, ele pega o que era bem bicudo e deixa arredondado. Então você pode arredondar tudo ou quase tudo, tipo isso aqui, ó, um pouquinho menos. Então a gente já fez a cabeça do Homer bem arredondadinha. Eu acho que já tá legal. Mudando de assunto rapidamente, se você está assistindo esse tutorial e está totalmente perdido, falando, nossa, professor, o Illustrator é muito mais confuso do que parece. Não é não, é facinho. Ó, faz o seguinte, clica do lado direito em cima no card e assiste o tutorial de como começar no Illustrator, porque lá tem as coisas mais básicas. Continuando, eu vou fazer o nariz, mas eu não quero mais essa régua aqui não, ó. Então a gente pode ir lá em cima em View, aí você vai lá em cima nessa opção aqui, ó, de Guides, e aí você coloca isso aqui, ó, Clear Guides. Aí ele vai limpar essa linha que a gente fez no meio. Se você quiser manter essa linha, beleza, mas pra mim estava me incomodando um pouquinho. Agora vamos fazer um retângulo. Só que acontece o seguinte, quando você faz desenhos no Illustrator, o elemento que você selecionou por último acaba tendo as informações para o próximo desenho. Por exemplo, aqui se você olhar, ó, o preenchimento está vazio e o contorno também. Mas se eu selecionar, por exemplo, a cabeça do Homer aqui, que tem por padrão o preenchimento branco e o contorno preto, ele carrega essas informações. Agora, se eu vir com a ferramenta aqui, ó, de retângulo, que a gente já usou antes, e eu clico e arrasto aqui, ó, pode ser mais ou menos aqui, ó, em cima um pouquinho desse olho, ó, clique, arrasta e puxa aqui, ó, ele coloca as mesmas informações, que é exatamente aquilo, contorno preto e preenchimento branco. Então só fazer um retangulinho aí bem bonitinho, ó. Uma vez que a gente fez isso, com a ferramenta de seleção direta, que é essa aqui, eu vou clicar aqui e selecionar esse quadradinho da direita em cima e segurando o Shift, esse aqui de baixo. Arrasta a bolinha que aparece, ó, para você ter essa partezinha mais curvada. Agora, o que acontece é que o nariz do Homer, beleza, né? Essa parte da frente tá show. Só que aqui, a parte de trás, ele não tem essa linha, né? Então aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é como se fosse
é vazado, né? Então só tem esse arco. O que que você faz? Seleciona esse retângulo. Selecionou o retângulo? Sim, professor, eu selecionei. Então vem do lado esquerdo aqui, ó. A gente tem essa ferramenta. Cadê essa bendita? Tem o retângulo, do lado você tem esse lápis. Embaixo, ó, se você clica e segura, você tem o Eraser Tool, que é a borracha. Mas não é a borracha que a gente quer esse aqui, ó. Scissors Tool. O que que ele faz? Se você clicar bem nesse quadradinho aqui, ó, da esquerda em cima, depois na direita embaixo, ele tá cortando um pedaço, ou seja, ele tá desconectando. Agora você pode selecionar aqui, ó, essa partezinha da esquerda, que se tiver meio difícil de selecionar essa linha, que é o que está acontecendo comigo, pega o nariz e joga um pouquinho para a direita. Agora sim, pega essa linha aqui, ó, e deleta. Pronto, não temos mais essa parte. Agora de novo, vou no olho aqui, ó, botão na direita, Arrange, Bring to Front. Então joguei para frente, ó. Aqui o nariz é com você. Você pode jogar um pouquinho mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, para cima ou para baixo. E se quiser, ao invés de você clicar e arrastar com o mouse, você tem as setas do teclado. Então você pode selecionar o nariz, ó, seta para baixo, seta para cima, para mover para lá e para cá, ou para cima e para baixo. Aproveitando que a gente já fez essas partes aqui, vamos para a orelha. Então eu vou de novo com a ferramenta aqui, ó, da bolinha Ellipse Tool, clique e arrasta, ó, e faz uma bolinha que seja mais ou menos o tamanho do nariz. Se você quiser, ó, vem bem no cantinho do nariz aqui, ó, clique e arrasta segurando o Shift, faz uma bolinha quase do mesmo tamanho. Com a ferramenta de seleção, joga aqui pro lado esquerdo, ó, e desce um pouco até ele ficar quase aqui na base, ó, do olho. Então você tem aqui a parte de cima da orelha e a base do olho, ó, quase alinhado. Ah, mas não está perfeito, professor. Eu disse quase, eu não disse perfeito. Então beleza, ó, fiz a orelha. O que acontece é que essa orelha aqui, por padrão, se você for ver, ó, ela é um círculo, certo? Ela segue a mesma ideia do círculo, mas aqui, ó, ele não se conecta. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no nariz. Seleciona o círculo, vai com Scissors Tool, e aí eu vou dar um clique aqui, ó, bem nesse cantinho na direita em cima, e aqui embaixo, ó. Aí ele vai deixar essa linha aqui separada. É só selecionar e dar um delete, ó. Pronto, já fizemos isso. Já essas partes curvadas, isso aqui era para ser uma seta, agora sim. Essas partes curvadas aqui da orelha, eu vou usar a ferramenta de linha, que é bem aqui do ladinho, ó. Então se você clicar bem aqui embaixo, ó, do lado do T, você tem essa linha. Se não aparecer a linha, clique e segura. E aí tem várias opções. É esse aqui, ó, Line Segment Tool. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar e arrastar, ó, criar uma linha aqui na diagonalzinha, da esquerda para a direita. E ainda com essa linha selecionada, vem com essa ferramenta, que é o Curvature Tool, que serve para arredondar, ó. E a gente pode simplesmente arredondar um pouquinho essa linha. Olha só que legal, bem bonitinho. Continuando, mesma coisa, ó. Vem com a linha, cria uma linha aqui, ó, de dentro desse aqui, puxa para lá. E com o Curvature Tool, dá uma arredondadinha de leve, ó. Pronto, já criamos esse detalhezinho aí da orelha. Ai, tá ficando muito bonitinho, tô adorando, ó. Para fazer os cabelos, que a gente já tá aqui, a gente pode tanto vir com a ferramenta de linhas, mas a linha é legal quando você tem assim uma linha separada. Como aqui a gente tem meio que são 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4. A gente pode vir com esta ferramenta aqui, ó, que se chama Pen Tool. E aí, ó, eu vou clicar mais ou menos aqui, clica e solta. Vem aqui, ó, clica e solta. Aqui um pouquinho dentro da cabeça, ó, clica e solta. Depois aqui, clica e solta. E depois aqui, clica e solta. É como se eu estivesse fazendo um M. Ah, mas por que você não digita um M? Porque qual a graça de digitar? Vamos fazer na mão aqui mesmo, ó, com a linha. Agora, não vou mentir pra você. Respira fundo. A gente vai fazer a boca. E não é tão difícil assim, uma vez que você já entendeu que tem camadas que vão ficar na frente e outras camadas atrás. Então vem comigo, ó. Com a ferramenta de bolinha, deixa eu só fazer o seguinte antes. Eu só vou selecionar a cabeça para carregar aquelas informações de preenchimento e de contorno. E agora sim, vem com a ferramenta ali, ó, da bolinha. Aí eu vou clicar aqui, mais ou menos, ó, na base do nariz. Então clique e arrasta, ó. Puxa até quase essa partezinha do retângulo que a gente fez e estica para o lado. Se você segurar Shift, né, ele mantém a proporção. Mas a boca, ela não é redondinha, ela é um pouquinho mais achatada, ó. Tipo isso aqui. O que eu vou fazer agora? Clicar e arrastar com a ferramenta de seleção e posicionar de uma forma, ó, que o final dessa bolinha fique quase aqui no final do olho, ó. Ou para ficar mais fácil, né? Talvez aqui, ó, nessa partezinha do M, né, dessa perninha aqui do cabelo, ó. Então fica alinhado mais ou menos ali, ó. Tá vendo? Bem nessa parte. Ah, mas o meu ficou um pouco mais pra lá. Não tem problema, é mais ou menos, não é perfeito isso, ó. Agora, se você for perceber a boca do Romer, a gente tem essa parte aqui, certo? Que é como se fosse uma bolinha. Só que, diferentemente aqui, ó, a gente tem uma outra parada que é como se fosse uma segunda bolinha. Então, você poderia desenhar essa segunda bolinha, mas eu vou te mostrar uma outra maneira de fazer isso, ó. Aqui, seleciona esse círculo, que é a boca que a gente tem, e com aquela ferramenta ali, que é o que a gente já usou antes, ó, essa aqui que é a tesoura, a gente vai fazer uns cortes. Então eu vou cortar aqui, ó,
bem nessa parte de cima, tá vendo? Se você seleciona, né, essa bolinha que a gente fez, ó, você vai ver que tem 4 pontinhos de controle que estão geralmente aqui em cima, embaixo, esquerda e direita. A gente vai cortar esse aqui, depois esse aqui. Então é só dar um clique aí, ó, com a ferramenta da tesoura, tá? Ó, clica aqui nesse quadradinho, depois clica na direita aí também, ó. O que isso faz? Separa, ó. Então eu tenho esse bloco e esse bloco aqui de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloquinho aqui de cima com a ferramenta de seleção, não esqueça. Joga um pouquinho para cima e um pouquinho para a direita. A ideia é ficar um pouquinho de espaço, ó, entre o olho e essa partezinha que a gente tem do beiço do Homer, que por padrão ele tem essa beiçola aqui na parte de cima. Ó. Agora, o que acontece é o seguinte, essa parte aqui eu preciso de uma linha que vai cortar isso aqui para a gente poder fazer o sorrisinho dele. Então o que você faz? Deixa selecionado esse pedaço, vem com a ferramenta aqui, ó, Pen Tool, que a gente já tem, clica bem aqui, ó, do lado direito, nessa pontinha, e agora você clica mais ou menos aqui, ó, dentro da boca. Não precisa ser retinho não, tá? Um pouquinho para baixo mesmo, ó. Cliquei aqui e solta. Então ele faz uma linha. Essa linha, ela tem que ser curvada. Então você pode vir com a ferramenta ali, ó, de Curvature Tool, clica nessa linha, ó, e puxa um pouquinho para baixo. Aqui é com você. Você ainda poderia aqui, eu acho que essa boca, né, ela tá meio, se você for ver, essa aqui, ó, ela é um pouquinho maior do que essa. Então a gente pode vir aqui e descer um pouquinho essa, ó, até um pouquinho na parte de baixo. E aí, com a ferramenta de seleção direta, eu vou selecionar esse pontinho aqui de cima, ó, e jogar mais para cá. Por padrão, essa boca aqui, na verdade, eu acho que ela não deveria, né, ficar desse jeito, porque o nariz deveria estar na frente. Então eu vou selecionar o olho da esquerda, seguro o Shift, seleciono o nariz, botão na direita, Arrange, e você coloca aqui, ó, Bring to Front. Olha só que legal. Aham, tá ficando mais interessante, hein? Outra coisa, essa bolinha que a gente tem aqui, mais uma vez, isso era para ser uma seta, agora sim, tem esse pontinho aqui, ó. Então com a ferramenta de seleção direta, clica nesse pontinho, ó, e joga um pouquinho para dentro. Talvez esse aqui de baixo também, ó, joga um pouquinho mais para cá, ó. Tipo isso. Porque se você for ver, o alinhamento aqui, ó, dessa partezinha da boca é um pouquinho antes do nariz. O nariz termina aqui, ó. Essa parte da boca vem aqui. Então essa é a ideia também. O nariz está aqui, essa parte da boca não está perfeita. Eu vou jogar só mais um pouco. Ou o nariz mesmo. Joga o nariz um pouquinho mais para frente se você quiser. Ou essa parte de baixo também, ó. Eu acho que aqui seria legal a gente pegar o nariz. Eu vou pegar o nariz, vou jogar um pouquinho mais para frente. E aí com a ferramenta de seleção direta, pega esse quadradinho aqui, esse pontinho, ó, e joga um pouquinho para cá até ele encostar, ó. Pronto. Eu acho que agora tá um pouquinho melhor, acho que tá mais interessante. Mas se mesmo assim, eu ainda vou pegar esse aqui e jogar só um pouquinho mais para trás, ó. Pronto, acho que agora já tá mais interessante. Aproveitando para o Homer ficar dando um sorriso, mesma coisa que a gente fez antes, ó. Com o Line Tool eu vou criar uma linha aqui, com o Curvature Tool a gente dá uma arredondadinha, ó. E com a ferramenta de seleção você pode puxar pro lado. Agora, muito legal, só que tudo que a gente fez, né, já tá combinando bonitinho. Você tem os olhos, você tem a boca, você tem o nariz, só que nós temos um problema na cabeça, porque a cabeça aqui do Homer, ela não é tão larga, né? Ela não vem até aqui. O pescoço termina aqui, ó. Então o que a gente pode fazer? Seleciona a cabeça dele, vai com a ferramenta de seleção direta, o famoso Direct Selection Tool. Eu vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho de baixo da direita e eu vou puxar ele até chegar nessa parte aqui, ó, que é o pescocinho do Homer. Se você quiser, você pode clicar nesse aqui da esquerda, segura o Shift, clica nesse e desce um pouquinho, só para ele ter um pouquinho mais de pescoço. Além disso, com o Curvature Tool, a gente pode vir aqui nessa linha, ó, e dar uma arredondada pro pescoço do Homer, tá vendo, ó? Ficar mais ou menos nesse sentido. E aí eu posso pegar essa outra linha da esquerda, ó, e puxar um pouquinho para dentro, de leve assim, ó. O que acontece é que quando eu faço isso, eu tenho que meio que ajustar algumas coisas aqui, não é? Então, primeira coisa, eu vou pegar a orelha aqui, ó. Então, seleciona essas linhas. Você pode até selecionar essa linha, essa aqui e a orelha e pressionar Ctrl G, eu já falei antes, pra gente transformar num grupo. E joga um pouquinho pra cá, ó. Então ele entra um pouquinho mais dentro da área da cabeça do Homer. Só um pequeno detalhe muito importante. Se você quer aprender tudo o que é essencial sobre o Illustrator para você fazer os seus próprios projetos e arrasar e ganhar muito dinheiro, o que você faz? Clica na descrição do vídeo aí, ó, que tem o link do meu curso online de Illustrator. Lá eu te ensino tudo que é essencial sobre ele. Agora vamos continuar. E aqui talvez com o Direct Selection Tool eu vou pegar esse aqui, ó, e puxar um pouquinho mais para cá. Eu acho que o pescoço estava muito fino. Parece que o Homer fez uma dieta e emagreceu, sei lá, 40 quilos. Então, ó, deixa mais ou menos isso. Aqui a gente tem uns problemas. Por exemplo, essa linha tá aparecendo aqui atrás, mas relaxa que a gente já resolve isso aí. Por enquanto, vamos criar alguns detalhes da cabeça do Homer. Uma delas é o seguinte, você vai perceber que ele tem uma bolinha aqui e como se fosse uma bolinha aqui também. Então, com bolinhas mesmo ali, ó. Eu vou clicar e arrastar para criar uma bolinha bem aqui, segurando o Shift, ó, nessa partezinha em cima do olho. A gente pode até posicionar aqui, ó, mais ou menos perto da área da cabeça dele, ó, tipo aqui. Se bem que ela, ó, fica mais ou menos em cima aqui, tá vendo? Ó?
dessa partezinha. Eu acho que mais fácil aqui é o seguinte, ó. Antes de fazer a bolinha, eu vou selecionar a cabeça e com a ferramenta de seleção eu vou só amassar um pouquinho na direita aqui, ó. Vai ficar com a cabeça um pouquinho mais fina. Você vê que a cabeça do Homer, quando você faz essa curva aqui, ó, ela termina aqui no meio do olho mais ou menos, ó. Então a mesma ideia, terminou aqui, ó, mais ou menos isso. Agora sim, com a ferramenta de bolinha aqui, ó, a gente cria uma bolinha mais ou menos nessa parte, ó. Só posicionar aqui. E para conectar os dois, né, tanto essa parte quanto essa, seleciona os dois do lado direito no painel de Properties. Você vem aqui, ó, em Pathfinder e clica nesse botão, ó. Ele vai juntar as duas coisas. Aí ele passa tudo para frente. Então você pode clicar com o botão da direita, Arrange, você coloca Bring to... Não, coloca Send to Back. Então ele vai enviar lá para trás. Aqui a gente está percebendo alguns detalhes da cabeça ainda, ó. Como essa partezinha aqui, não sei se você está vendo, né? Essa partezinha pontuda. Então você tem algumas maneiras de resolver isso. Uma delas é você apagar esses pontinhos. Outra, você pode simplesmente vir com a ferramenta de seleção direta e descer um pouco a cabeça do Homer, ó. Clica na cabeça toda, né? E arrasta um pouquinho para baixo, ó. Pronto. Agora, tá faltando aquela bolinha que fica aqui. Então, com a ferramenta Nossa, tô falando tudo errado. Volta. Com a ferramenta de bolinha. Clique e arrasta, ó. Faz uma bolinha mais ou menos aqui. Eu vou só esticar um pouco mais para cá, selecionar a cabeça e essa bolinha, e a gente clica naquele mesmo botão que estava aqui, ó, do Pathfinder para juntar tudo. Botão na direita, Range, Send to Back. Pronto, ó. Então a gente já tem isso. Essa bolinha que eu fiz aqui no cantinho, talvez tenha ficado muito grande, ó. Então com a ferramenta de seleção direta, puxa um pouquinho para o lado, ó, e até controla isso aqui talvez, ó, para ficar um pouquinho mais para cá. Aqui talvez tenham alguns erros de proporção. Então com a ferramenta de seleção direta, eu vou pegar esse aqui, ó, e jogar talvez um pouquinho mais para cá, só para ele ter um pescoço um pouquinho mais largo mesmo, ó. Achei que tava meio fininho até, ó, tipo isso. Tá ficando um pouco melhor. Essa bolinha que a gente fez aqui, nesse cantinho, tá vendo? Que é essa aqui. Talvez ela esteja meio grande demais por causa do olho dele. Eu acho que o olho dele talvez a gente pudesse esticar um pouco mais para baixo aqui. Ou até jogar um pouquinho mais para direita também, ó. Aí a gente tem essa sensação dessa partezinha aqui, ó, não ficar tão pontuda para fora. Agora, não sei se você percebeu, mas a boca do Homer também tem uma bolinha aqui, ó. Então, mesma coisa, com a ferramenta de bolinha, clique e arrasta segurando o Shift, ó. Faz uma bolinha que vai ficar mais ou menos nessa parte. Se não ficar na posição correta, não tem problema. Seleciona e usa as setas, ó, para alinhar nessa parte. Seleciona esses dois e clica nesse botão de Pathfinder. Juntei tudo. O problema é quando eu junto tudo, acontece um probleminha chato. Primeiro ele joga tudo para frente. Então a gente tem que resolver isso. Então você pode selecionar os dois aqui, o nariz e o olho, e jogar para frente. Mas antes, esse pedaço da boca aqui, ó, ele criou essa linha aqui, ó. Então eu vou vir com a ferramenta de Scissor Tool, que é a tesourinha. Clica aqui, ó, na esquerda em cima e depois aqui embaixo nesse quadradinho, ó. Então ele vai separar essa parte, você deleta. Seleciona o olho e o nariz, botão na direita, Arrange, Bring to Front. Olha só, bem melhor agora, não é verdade? Aqui se de repente, sei lá, ele ficou muito beiçudo, você pode vir com a ferramenta de seleção direta, ó, selecionar toda essa parte do beiço aqui, ó, clicando e arrastando e puxar talvez um pouquinho mais para dentro. É com você, tá? Não esqueça que a ferramenta de seleção direta consegue selecionar tanto pontos isolados, mas também consegue clicar e arrastar para selecionar vários pontos. Ufa, estamos quase terminando. Tá faltando aqui, eu acho que só o cabelinho dele mesmo, ó. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou me aproximar um pouco mais em cima e com a ferramenta de bolinha, clique e arrasta segurando o Shift, ó, para fazer uma bolinha. Posiciona aqui na cabeça, pode ser mais ou menos aqui em cima. Só que eu vou fazer o seguinte, para ficar transparente, deixa selecionado, vem aqui do lado esquerdo, ó, clique em cima desse quadrado branco e aí você clica nesse botão, ó. Ele vai fazer com que não tenha mais contorno, ou desculpa, não tenha mais preenchimento, fique só com o contorno, ó. Então a gente tem essa bolinha. Posiciona mais ou menos aqui, ó, no meio da cabeça e eu vou usar o nosso Scissor Tool. Se bem que para ficar mais fácil ainda, ó, já duplica segurando o Alt e arrastando, ó, um pouquinho mais para o lado e para baixo. Agora sim, seleciona essa primeira bolinha, vem com a ferramenta da tesoura, ó, dá um corte bem aqui na linha da cabeça e depois um mais ou menos aqui, ó. Vai sobrar essa linha que você deleta. Mesma coisa com essa aqui, ó. Vai com o Scissor Tool, dá um corte bem aqui, depois um corte aqui e apaga essa aqui. Se por algum acaso o cabelo ficou igual ao meu, seleciona ele, ó, joga só um pouquinho para cima. Pronto. Então a gente já tem um fio que passa, ó, e atravessa a cabeça do Homer. Ufa! Agora só o que tá faltando é colorir. E eu não vou mentir pra você, colorir é a parte mais difícil de toda. Não, mentira, mentira. Colorir é a parte mais de boa. Faz o seguinte aqui, ó. É só selecionar as partes que a gente tem. Então eu vou selecionar a cabeça. E com a cabeça selecionada, ó, é só você vir do lado esquerdo e mudar a cor aqui. Clicando duas vezes. E aí você pode colocar esse código aqui, ó. FBDA03 e dar um OK. Então essa é a cor amarela que a gente tem aqui. O nariz você pode fazer a mesma coisa. Seleciona ele, ó, e usa a mesma cor, ou para ficar mais fácil, ó, seleciona o nariz, vem com esta ferramenta aqui, ó, do conta-gotas, segura a tecla
Shift e clica sobre a cor que você quer, como por exemplo a cabeça, que a gente já colocou a cor antes. A orelha, mesma coisa, ó. Seleciona ela, vem com a ferramenta do conta-gotas, segura o Shift e clica na cabeça. Ele pega a mesma cor. Já aqui, ó, para a beisola dele, eu vou colocar essa cor aqui, ó, que se você quiser ir no código CFAE69 e dá um OK. Mesma coisa nessa de baixo, ó, vem com o conta-gotas, segura o Shift e clica ali. E aqui tem alguns probleminhas de posicionamento. Então eu vou pegar essa linha que a gente fez do sorriso dele, ó. Ela ficou para trás, então botão na direita, Arrange. E agora, muito bem, Bring to Front, olha só que legal. E por último, ficou só esse pedaço aqui, porque tá acontecendo o seguinte, essa linha aqui, se você for ver, do beiço dele, né, tá um pouquinho para frente, ó. É ela que tá criando esse corte. Então vem com a ferramenta de seleção direta, clica neste quadradinho do beiço da frente e joga um pouquinho para trás. Se quiser ainda, você pode vir nessa bolinha que aparece aqui, ó, e puxar um pouquinho, ó, para criar uma curva um pouco diferente. Ufa, tá aí. Terminamos o nosso Homer Simpson. E não esqueça, tem outro tutorial que eu já fiz aqui, ó, de como desenhar a Peppa Pig, que é um desenho bem mais solto, bem mais tranquilo, e eu acho que vale a pena você clicar aí na tela para você assistir. Por quê? Porque eu vou embora. Tchau.